Continuando a série A Missa de Sempre, na página 218, a nova missa e a presença real. Vários gestos do novo rito e as mudanças de objetos litúrgicos ocultam os dogmas fundamentais da missa católica. Vamos ver isso ao analisar a missa nova e o sacrifício, e vamos encontrar aqui a confirmação disso estudando a missa nova à luz da presença real. A supressão da genuflexão antes da elevação. Na missa nova, o sacerdote não faz mais a genuflexão antes da elevação, como os protestantes. Para os protestantes, Cristo não se torna presente na missa em razão das palavras da consagração pronunciadas por quem preside a cerimônia, mas em razão do ato de fé dos fiéis unidos ao celebrante. Cristo está presente na Eucaristia, porque os fiéis fazem um ato de fé na presença de Nosso Senhor. Mais e mais se espalha a teoria de que é a fé dos fiéis que torna Nosso Senhor presente. Isso é completamente protestante, e é por isso que não se faz mais a genuflexão antes da elevação. Eleva-se antes a hóstia para que os fiéis façam um ato de fé, e é por este ato de fé que Nosso Senhor se faz presente na hóstia. É assustador, porque lentamente nega-se a presença real. A presença de Nosso Senhor na Eucaristia é confundida com a presença de Nosso Senhor na comunidade. Estamos reunidos aqui e Nosso Senhor está presente no meio de nós. Pois bem, para alguns, Ele estaria da mesma forma na Eucaristia. Nosso Senhor se tornaria presente pela fé dos fiéis. Neste caso, tratar-se-ia de uma presença moral e não mais da presença real de Nosso Senhor. Quando isso ocorrer, não se terá mais necessidade de pronunciar as palavras da consagração. Bastará apenas elevar a hóstia para suscitar a fé dos fiéis, e Nosso Senhor estará presente na hóstia. Uma religiosa pode fazer isso, qualquer um pode fazer isso. Não haveria para isso necessidade de receber o sacramento da ordem. Agora, a presença real é praticamente negada até por padres, e talvez até mesmo por bispos, porque não ocorrem mais os sinais de adoração perante a Santa Eucaristia. Eles quase não fazem mais nenhuma genuflexão, não é verdade? É inimaginável. Assim acaba-se por acreditar que a Eucaristia é o pão em lembrança ao Nosso Senhor, mas não seu corpo e seu sangue realmente, nem sua divindade. Se não se ajoelha diante de Nosso Senhor, se não se tem o respeito diante da presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Eucaristia, acabar-se-á por não mais crer nisso. Ora, deixar de crer na presença real de Nosso Senhor na Eucaristia é se afastar da Igreja, é não mais estar na tradição da Igreja. Uma conferência herética. Tenho aqui diante dos olhos uma conferência feita pelo reitor da Faculdade Teológica de Estrasburgo sobre a Eucaristia. Pensamento contemporâneo e expressão da fé eucarística. Esta conferência, da primeira linha até a última, é herética. Ele não faz mais nenhuma questão da presença real de Nosso Senhor. A presença real, para ele, que é reitor da Faculdade Teológica de Estrasburgo, é como a presença de um autor de uma peça musical, que se revela em sua peça que é executada. Ele sustenta que ela não é mais um sinal eficaz. Quanto à presença de Nosso Senhor na Eucaristia, ele diz: alguém pode estar presente por uma ação simbólica que não se efetua fisicamente,
mas que outros realizam por fidelidade criativa à sua profunda intenção. O Festival de Bayreuth realiza, sem dúvida, uma presença de Richard Wagner, que é bem superior em intensidade ao que podem manifestar obras e concertos ocasionais consagrados ao músico. Prestai atenção agora. É nesta última perspectiva, parece-me, que convém situar a presença eucarística de Cristo. Portanto, a presença eucarística de Cristo, em seu sentido, seria semelhante à presença de um autor que compôs uma peça musical. Executa-se essa peça e assim se revive a presença desse autor na ocasião. E eis o que é a presença eucarística. Tudo isso é gravíssimo. Um reitor da Faculdade de Teologia de Estrasburgo, e poderia citar vários, e vários exemplos como este, infelizmente. Em seguida, o reitor da faculdade zombou da Eucaristia, que é chamada sinal eficaz, o que é a definição do sacramento por excelência. Diz ele: isso é absolutamente ridículo. Não se pode mais crer nessas coisas hoje. Em nossa época, isso não tem mais sentido. E os jovens seminaristas que se encontram ainda lá vão sendo, pouco a pouco, impregnados pelos erros ensinados ali. Em várias igrejas, os evangelhos são colocados sobre o altar, enquanto que o Santíssimo Sacramento é deixado em uma capela lateral. Essa valorização dos evangelhos em detrimento do sacramento, do Santíssimo Sacramento, aumenta as dúvidas sobre a fé na presença real de Nosso Senhor na Eucaristia. Os evangelhos colocados sobre os altares. No final do esquema sobre a Sagrada Eucaristia, no final do esquema sobre a Sagrada Escritura, são colocadas em pé de igualdade as Escrituras e a Eucaristia. Como não pensar em todos os evangelhos que, daí por diante, substituíram a Eucaristia sobre os altares principais de nossas igrejas? A confusão entre a Eucaristia e a Sagrada Escritura. Cuidemos de não venerarmos de maneira exatamente igual estes dois dons de Deus, a Sagrada Escritura e a Eucaristia. Há uma diferença essencial entre as duas. O Espírito de Deus não está presente na Sagrada Escritura, senão no uso, enquanto que o Espírito de Deus e de Nosso Senhor, seu corpo glorioso, estão presentes em esse, no ser, substancialmente, na Santa Eucaristia. Tratar o livro das Escrituras com a mesma veneração que a Eucaristia é, pois, fazer uma confusão inadmissível. A comunhão recebida de pé e na mão acentua o aspecto de memorial e de refeição. A maneira pela qual Nosso Senhor é tratado na Santa Eucaristia manifesta a diminuição da fé na divindade de Cristo e na presença real. A comunhão na mão. Se se tende a fazer do sacrifício da missa uma refeição, é bem normal que também se comungue na mão. Se é uma refeição, distribui-se um pão, que é uma lembrança, um memorial. Mas quando se sabe que Nosso Senhor está presente, quando se sabe que é Nosso Senhor, de fato não sabemos, somos incapazes de perceber. Consideremos que todos os anjos do céu se inclinam diante de Nosso Senhor, que todo joelho se dobrará ao nome de Jesus no céu, na terra e nos infernos. Então teremos receio de nos colocar de joelhos diante daquele que, ao pronunciar seu nome, colocará de joelho toda a humanidade no momento do julgamento final? Todas as almas que estão no céu? Todos os anjos e todos os que estão no inferno? As hóstias distribuídas por qualquer um.
Os próprios padres não fazem mais a genuflexão diante da Santa Eucaristia. Eles não têm mais respeito para com o Santíssimo Sacramento. As hóstias são distribuídas por qualquer um. Não é possível que nosso Deus seja tratado dessa maneira. As pessoas que tratam nosso Senhor Jesus Cristo como ele é tratado nas cerimônias eucarísticas atuais são pessoas que não creem na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é inadmissível também. Da mesma forma, o Concílio de Trento diz que nosso Senhor está presente em cada uma das partículas da Santa Eucaristia. Assim, quanta falta de respeito há entre os que recebem a partícula da Eucaristia nas mãos e que tornaram aos seus lugares sem purificá-las. Os fiéis que creem verdadeiramente na presença real de nosso Senhor compreendem muito bem que são os ministros que dão a Santa Eucaristia, e eles não querem absolutamente comungar na mão. Na Santa Missa, as reformas introduzidas fazem perder a fé na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Para um católico, as reformas são tantas que é difícil e até impossível para as crianças que não conheceram o que nós, mais velhos, conhecemos outrora, crer na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é possível que o Santíssimo Sacramento seja tratado da maneira pela qual o é hoje, e ao mesmo tempo crer que na Eucaristia estejam realmente presentes o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao ver a maneira pela qual se distribui a Santa Eucaristia, pela qual se aproxima da Santa Eucaristia, sem se ajoelhar, sem um sinal de respeito, a maneira pela qual se comunga, pela qual se retorna ao banco após ter comungado, não é possível que se creia ainda na presença de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Aqui é impossível não comentar algo, porque na Missa Nova, as pessoas recebem a Eucaristia na mão e de fato não purificam a sua mão. E dentro do rito, o padre é obrigado a limpar os dedos e isso não é feito com os fiéis. É muito triste. E ressalto uma observação que Dom Lefebvre faz nesse outro livro. Sou eu o acusado, quem vos devia julgar. A presença dos ministros da Eucaristia facilitou a entrada de maçônicos dentro da igreja que podem pegar a Eucaristia para celebrar ritos satânicos. Então essa blasfêmia de ministro da Eucaristia, ela é muito perigosa para a igreja. Continuemos. A missa nova e o sacerdócio. O Novus Ordo atenua a diferença essencial entre o sacerdócio do padre e o dos fiéis. O confiteor recitado pelo padre junto com os fiéis, a distribuição da comunhão por simples leigos, assim como a leitura da epístola, até mesmo do Evangelho, colocam na obscuridade a diferença essencial entre o sacerdócio do padre e o dos fiéis. Monsenhor Lefebvre expôs as noções teológicas úteis para o esclarecimento em que essa reforma se distancia da concepção tradicional. A participação dos fiéis. Somente os padres são os ministros do sacrifício. Ora, esse dogma é diminuído pela falta de distinção entre o sacerdote e os fiéis. Agora, as orações no final da missa, por exemplo, são ditas em comum pelo sacerdote e os fiéis. O eu do celebrante foi substituído pelo nós. O padre outrora recitava o Confiteor sozinho. Depois os fiéis o recitavam por sua vez. Havia clara distinção entre o sacerdote e os fiéis. Agora não há mais do que um Confiteor em comum. Padres e fiéis confessam seus pecados em comum, e isso ocorre em uma série de orações. Escreve-se por toda parte que os fiéis celebram, são associados aos atos cultuais, leem a epístola, eventualmente o Evangelho.
distribuem a comunhão, fazem por vezes a homilia, que pode ser substituída por uma troca em pequenos grupos sobre a palavra de Deus. Troca aqui, aquela troca de experiências, né? Reúnem-se com antecedência para estabelecer a celebração do domingo, mas isto não é senão uma etapa. Há vários anos, ouve-se falar da parte dos responsáveis de organismos episcopais proposições deste gênero. Não são os ministros, mas a Assembleia que celebra. Ou a Assembleia é o sujeito principal da liturgia. O que conta não é mais o funcionamento dos ritos, mas a imagem que a Assembleia se dá de si própria e as relações que se instauram entre os co-celebrantes. O que significa a participação ativa dos fiéis? Em seu livro La Riforma Litúrgica, Monsignor Bughini escreve: o caminho aberto pelo concílio é destinado a mudar radicalmente a imagem das tradicionais assembleias litúrgicas, nas quais, por um costume já multissecular, o serviço litúrgico é realizado quase exclusivamente pelo clero. O povo a ele assiste muitas vezes como um estranho e espectador mudo. O tema fundamental de Monsignor Bughini era a participação ativa dos fiéis. Todas essas reformas foram feitas para a participação ativa dos fiéis, como se os fiéis jamais houvessem participado ativamente do sacrifício antes de todas essas reformas. Qual é esta participação ativa? Que quer dizer ativa? Para Monsignor Bughini, a participação ativa é uma participação sensível e não a participação do espírito e do corpo pela fé. Ora, a participação pela fé é a verdadeira ação, a ação espiritual. Não é uma ação puramente material, participação ativa dos fiéis. Mas o que é que isso quer dizer? Os fiéis vão fazer as leituras? Agora, até as mulheres fazem as leituras. E isso é autorizado. O perigo de confundir o sacerdócio dos fiéis com o do padre. Monsignor Bughini escreve ainda: um trabalho de longa educação deverá fazer compreender que a liturgia é uma ação de todo o povo de Deus. Pois bem, isso é um erro. Eu não digo que é formalmente herético, mas há por baixo disso uma heresia. Esconde-se aí a ideia de que o sacerdócio dos fiéis é o mesmo que o dos padres, e que todo o mundo é sacerdote e que todo o povo de Deus deve oferecer o santo sacrifício. Isso é o mínimo protestante. O padre reúne em torno de si os fiéis de tal maneira que se poderia crer que não é somente o padre o sacrificador, que é realmente o padre, mas também os fiéis. Do mesmo modo, os fiéis distribuindo a Eucaristia, o pão eucarístico, é prejudicial à justa noção do que é realmente um sacerdote. Isso é um enorme perigo, porque se corre o risco de confundir o que é chamado sacerdócio dos fiéis com o sacerdócio dos padres. Em que consiste o sacerdócio do padre? A graça do sacerdócio é uma participação toda particular da graça de nosso Senhor. Sabeis que há duas graças em nosso Senhor, conforme o que nos ensina a teologia. Há a graça de união, chamada união hipostática, isto é, a união da divindade com a natureza humana. A natureza humana está, de certa forma, ungida, repleta dessa graça de união. Cristo é verdadeiramente o ungido, de sorte que toda a sua natureza humana está repleta da divindade, como o óleo que penetra as matérias. Por esta graça, nosso Senhor é consagrado sacerdote desde a sua encarnação, e desta graça de união que o Padre participa, é desta graça de união que o Padre participa pelo sacramento da ordem.
segundo um privilégio extraordinário. O padre participa como instrumento do agir sacerdotal de Cristo. Além disso, esta graça de união de Nosso Senhor está na origem de sua graça santificante. Sobre o sol da divindade, se é que posso dizer assim, a graça santificante desabrocha-se como uma flor. Assim, a alma de Nosso Senhor recebe a graça santificante em plenitude. A graça santificante é, pois, o fruto de sua graça de união. E pelo batismo, pelos sacramentos, os fiéis, e nós também, participamos da graça santificante de Nosso Senhor Jesus Cristo. É, pois, completamente falso dizer que todos os fiéis são sacerdotes e que não há diferença entre o sacerdócio do padre e o sacerdócio dos fiéis. Em que consiste o sacerdócio dos fiéis? Por que então se fala em sacerdócio dos fiéis? O batismo nos consagra, de certa forma, ao culto de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que São Pedro faz alusão ao sacerdócio de todos os cristãos. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois uma raça escolhida, um sacerdócio real. Sendo designados pelo batismo para o culto de Deus, devemos nos oferecer em oblação. É neste sentido que os cristãos são sacerdotes. Os fiéis têm um sacerdócio no sentido de que eles também, de certo modo, devem se dar a Deus e oferecer a si mesmos como vítimas agradáveis a Deus e, pois, fazer um ato de sacrifício. Uma nota de rodapé. Pio XII, na Mediator Dei, descreve esta participação no oferecimento. O povo oferece juntamente com o sacerdote, que une os seus votos de louvor, de impetração, de expiação e a sua ação de graças à intenção do sacerdote, aliás, do próprio sumo pontífice, a fim de que sejam apresentados a Deus Pai na própria oblação da vítima, embora com o rito externo do sacerdote. Mas eles não são revestidos do sacerdócio oficial da Igreja, que permite pronunciar as palavras da consagração e fazer vir nosso Senhor Jesus Cristo sob as espécies do pão e do vinho. Os fiéis em vão pronunciam as palavras da consagração e nada acontece. Então, não se pode dizer que eles são sacerdotes. Há uma diferença essencial entre o sacerdócio dos fiéis e o dos padres. Não se pode misturar as coisas. Embora se afirme no concílio que há uma diferença entre a ação do padre e a dos fiéis, no entanto, na prática, se dá como se ela não houvesse. Apenas o padre é padre. Os fiéis não têm nenhum poder. O termo sacerdócio, aplicado aos fiéis, é uma imagem para ajudar os fiéis a se oferecerem com o oferecimento que é feito no sacrifício da missa. Seguramente devemos nos oferecer a Deus durante o sacrifício da missa, mas isso não tem nada a ver com o sacerdócio do padre, que é verdadeiramente o sacrificador, que é verdadeiramente designado por seu caráter. Está aí outra objeção grave. A missa nova não é mais hierárquica, mas democrática, a ponto dos padres não celebrarem mais a missa sem a assistência de fiéis. Erro moderno sobre a necessidade da presença dos fiéis na missa. Também é um dos males de nosso tempo o fato de haver sido introduzida a ideia de que a missa não era útil, nem realmente oportuna, quando os fiéis não pudessem dela participar. Isso é também uma ideia luterana contra as missas privadas. Com efeito, se as missas não são senão uma refeição, não se compreende uma refeição sem convivas, evidentemente. Mas se a missa é um sacrifício, aí então isso muda completamente o modo de ver a missa. Assim,
A missa privada tem tanto valor quanto uma missa pública. Isso não é um ato privado, é um ato público. O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, oferecido pelo Padre, tem um valor infinito, esteja o Padre sozinho ou acompanhado de 1000 pessoas. É nisso que cremos. Uma missa democrática. A Assembleia hoje ocupa um tal lugar na missa, que agora muitos padres não querem mais celebrá-la quando não há Assembleia. Lentamente, essa noção protestante da missa vai sendo introduzida na Santa Igreja. E isso é conforme a mentalidade do homem moderno, porque isso é o ideal democrático, que é fundamentalmente o ideal do homem moderno. Para ele, o poder está na Assembleia, a autoridade está nos homens, na massa, e não em Deus. Mas nós acreditamos que Deus é todo-poderoso, que toda autoridade vem de Deus. Não cremos que a autoridade vem da base, como o pretende o homem moderno. Ora, a Missa Nova foi concebida segundo a ideia de que a autoridade se encontra na base e não mais em Deus. Essa missa não é uma missa hierárquica, é uma missa democrática, e isso é muito grave. É a expressão de toda uma nova ideologia. Fez-se entrar a ideologia do homem moderno nos nossos ritos mais sagrados. E é isso que corrompe atualmente toda a Igreja. Por esta ideia de poder concedida à base na Santa Missa, está-se em via de destruir o sacerdócio. A missa nova é uma espécie de missa híbrida, que não é mais hierárquica, e sim democrática, em que a Assembleia ocupa mais espaço do que o padre. E, pois, isso não é mais uma missa verdadeira que afirma a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a Virgem Maria nos conduza e abra os olhos de muitas pessoas que ainda frequentam a Missa Nova, para que possam compreender profundamente a tremenda heresia que se encontra em nossa Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.